O livro diário de um Banana Diário of a Wimpy Kid, de Jeff Kinney, apesar de ser uma obra de ficção infanto-juvenil com foco no humor, oferece um terreno fértil para reflexões sobre paralelismo social e, em certa medida, histórico ao retratar o cotidiano do protagonista, Greg Flay. Aqui está uma análise dos pontos que possibilitam essa leitura. A narrativa do Greg Flay serve como um espelho de diversas dinâmicas sociais da nossa época, especialmente no contexto da adolescência e da vida familiar. A busca por status e popularidade. Greg está constantemente obcecado em se encaixar e subir na cadeia alimentar social da escola. Essa é uma reflexão direta sobre a pressão social e a necessidade de aceitação, algo que permeia a sociedade em geral e se manifesta intensamente na fase escolar. Amizade e lealdade. A relação de Greg com seu melhor amigo, Coley, é central. Greg, muitas vezes, é egoísta e tenta usar Coley para seu próprio benefício. Isso espelha as complexidades e os desafios éticos nas relações interpessoais, mostrando como o interesse próprio pode afetar a amizade. Crítica às instituições, a escola é retratada como um sistema muitas vezes caótico, impessoal e focado em regras muitas vezes estranhas que Greg tenta contornar. Isso funciona como uma sátira às instituições sociais e à maneira como a juventude as percebe. Dinâmicas familiares modernas. A família Flay, pais e irmãos Roderick e Manny representam uma unidade familiar típica com seus conflitos, hierarquias dos irmãos mais velhos atormentando os mais novos, e as tentativas dos pais de manter a ordem e educar os filhos. Isso ressoa com as experiências de muitas famílias na sociedade contemporânea. Ironia e crítica aos valores, o tom irônico e o comportamento muitas vezes falho de Greg permitem ao leitor adulto e até ao juvenil uma crítica sutil às convenções sociais, estereótipos e à falta de autenticidade. Greg tentando ser quem não é para ser popular. O livro celebra a ideia de aceitar a própria singularidade, a experiência universal da juventude. Embora não se refira a eventos históricos específicos, o formato e o tema do livro tocam em aspectos históricos da experiência humana. O gênero diário ou livro de memórias. O formato de diário ou livro de memórias, como Greg insiste, tem uma longa história literária como um meio de registrar a vida interior, os eventos cotidianos e as mudanças pessoais. O livro de Kinney moderniza esse formato com desenhos e uma linguagem ágil, mas mantém a essência de um registro pessoal. A tragédia cômica da puberdade e adolescência. O livro captura os dramas e as aflições universais de crescer. O Lean, corpo em mudança, desentendimentos com os pais. Esses são desafios atemporais da transição da infância para a adolescência, que se repetem em todas as gerações, mudando apenas o cenário cultural à cultura pop referenciada. Funciona como uma crônica social espirituosa, capturando as ansiedades, humor e as